40 anos, até 40 anos. Começar, irmãos, nossa lição, né? Lembrando que hoje nós temos separação da classe de jovens até 40 anos. É tão jovem assim, né? Mas, pela graça de Deus, né? Até os 40 anos, tem uma classe lá no salão social para aqueles irmãos até essa idade, né? Nós vamos estar orando ao Senhor. Queria pedir que o irmão, o nosso irmão Isaac, pudesse estar, o microfone vai estar chegando até o irmão, estivesse orando ao Senhor, pedindo a Ele por esse estudo nessa manhã, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, para que a palavra dele possa ficar gravada em nossos corações nessa manhã. Irmão Isaac. Senhor Deus, nosso Pai querido, Pai amado, obrigado, meu Deus, por este dia, mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Pai, pela graça e misericórdia do Senhor, nós aqui estamos em Tua casa para Te adorar, para Te louvar, para Te glorificar, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelos Teus servos, por nós que aqui estamos, também em outras congregações, Senhor Deus, onde Teu nome será pregado, anunciado para a salvação das almas perdidas. Fala, Senhor Deus, no nosso coração. Usa Teu servo como instrumento em Tuas mãos para transmitir para nós, Senhor Deus, e para que possamos aprender cada dia mais, Senhor Deus, e nos aproximar cada dia mais de Ti. Seja conosco, seja com o restante do estudo, do culto nesta manhã, em todas as congregações, Senhor Deus, onde o Teu nome será pregado. Obrigado, meu Deus, por esta manhã. Obrigado por podermos estar aqui, Senhor Deus, com nossa visão perfeita, mente perfeita, e com nossas pernas perfeitas, caminhando para Te louvar. Fica conosco, seja com o irmão que estará falando, Senhor Deus, a Tua palavra, possamos, Senhor Deus, aprender mais e mais cada dia para Te louvar e Te adorar. Obrigado, meu Deus, por esse dia, obrigado pela noite, pelo sono, por amanhecer esse dia em Tua presença. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Quem se lembra da lição passada, que nós estudamos na semana passada, sem olhar na revista, qual foi o tema, né, irmão Leandro? Te peguei, né, irmão Leandro? O Leandro já, na hora, ele já voltou para saber. Semana passada, a gente viu, né, com o nosso irmão aqui, Fabiano, sobre a insuficiência humana, né? Quando se lembra qual foi a pergunta que ficou lá no final, né? Que a gente chegou à conclusão, né, através do estudo, e espero que tenha sido realmente uma conclusão que a gente tenha chegado, né? Porque essa é a ideia, né? A ideia é que a lição traga a nós o estudo e a gente, através da lição, a gente chegue a uma determinada conclusão, né? Senão não faz sentido, né? A ideia é que você tenha chegado à conclusão de que o homem é insuficiente para que ele possa chegar à salvação por meios próprios, né? Não existe nada que a gente possa fazer com relação à condição humana para que se possa alcançar a salvação. Foi isso que a gente viu aqui na semana passada? Não é pelo que a gente faz, pelo que a gente fala, nem pelo que a gente é, né? Se a gente fosse o melhor ser humano possível, se a gente, apesar de ser humanamente impossível você não pecar, mas ainda que você conseguisse viver de maneira sem pecar, você ainda assim não conseguiria a salvação. Por quê? Porque nós já nascemos nessa condição, né? A gente já nasceu na condição de pecador, então isso impossibilita qualquer condição de salvação por meios próprios, por meios humanos. Então nós precisamos de alguém que nos salve. Isso foi a lição que a gente estudou na semana passada. E no final da lição ficou a pergunta: já que não existe a mínima condição do ser humano
alcançar a salvação por meios próprios. Então, o que fazer? Qual é a solução para esse probleminha? Que, aliás, não é um probleminha, né? É um problemão. Essa é assim, a beleza daquilo que Jesus fez por nós é exatamente por causa desse detalhe. Aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, o Senhor Jesus se propôs a fazer, né? Na lição lá na frente, a gente vai ver uma parte, né, da lição de hoje, que fala que Jesus, ele tomou o nosso lugar. Ele fez por nós a nossa vergonha, a nossa exposição na cruz, que seria a nossa vergonha, Jesus se propôs a fazer, né? E eu estava lembrando de uma música da Cristina Mel, uma música belíssima, uma música lindíssima. Deviam ser minhas mãos pregadas, devia ser o meu lado, né? Que Jesus, ele teve o seu lado rasgado. Só que, na verdade, ainda que nós estivéssemos ali, a gente suportasse tudo que Jesus suportou, as chicotadas, né, aquela caminhada carregando a cruz, tudo que Jesus fez, se nós nos propuséssemos a fazer isso, e a gente ainda que conseguisse fazer, não ia adiantar de nada. O nosso sacrifício nem pela nossa vida adiantaria, não valeria de nada, porque nós somos pecadores. Então você consegue ter a dimensão daquilo que Jesus fez por você, olhando por essa lógica? Você não é capaz de fazer um sacrifício pela sua vida, quanto menos pela humanidade. Então aí a profundidade desse ato de Jesus, ele toma uma outra dimensão. E essa é a ideia. E é isso que a gente precisa entender, a dimensão do sacrifício de Jesus, para que a gente possa realmente valorizar aquilo que foi feito por nós, né? É muito engraçado, né? Por exemplo, na minha profissão, por exemplo, eu trabalho com mecânico. Então, normalmente, eu resolvo muitas coisas, mas tem coisa que eu não consigo resolver. Mas existe alguém que resolve. E quando eu entendo isso, e eu vou até essa pessoa e ele resolve aquilo que eu não posso resolver, eu já passo a enxergar aquela pessoa de uma maneira diferente, porque ele é melhor do que eu. E a gente precisa entender esse sacrifício de Jesus exatamente nessa perspectiva. Jesus, ele fez aquilo que eu não poderia fazer. E hoje nós vamos aprender, ou pelo menos vamos começar a aprender, porque na verdade isso é um processo. A nossa mente, ela não vai ser capaz de captar humanamente, enquanto a gente estiver aqui com esse corpo, na nossa condição, a gente não vai conseguir entender exatamente como que Deus trabalha, como que Deus fez. Muitas coisas a gente não vai entender, e provavelmente nem na eternidade a gente vai entender algumas coisas. Eu acredito sim, porque o dia que alguém conseguir explicar Deus, essa pessoa vai passar a ser Deus. Por isso eu acredito que muitas coisas a gente não vai entender. Mas hoje a gente vai começar a aprender sobre a suficiência de Jesus, que é a resposta daquela pergunta que ficou no ar na outra lição. Se por minha condição eu não tenho capacidade de alcançar a salvação, então o que fazer? A suficiência de Jesus, né, que está baseado lá em Romanos, do capítulo 3, versículo 21, até ao capítulo 4, versículo 25. Irmão, só uma curiosidade a título de informação. Quantos dos irmãos tiveram tempo de, pelo menos, fazer a leitura desse texto sugerido da lição? 1, 2, 3. Pastor, muito bem, pastor. Parabéns, pastor. Graças a Deus, muitos irmãos puderam ler.
Os irmãos entenderam aquilo que foi falado pelo apóstolo Paulo ali? Com sinceridade? Vocês conseguiram entender o que Paulo estava explicando ali, através desse texto? Sim? Mais ou menos ali. Ninguém se arrisca, ninguém vai dizer que entendeu. Não vou chamar para vir aqui dar lição não, pode ficar tranquilo. O Lenise não ficou ali balançando por causa disso, porque eu costumo brincar assim. Mas, na verdade, a linguagem de Paulo, e a gente precisa entender que ele está falando ali para um povo específico, ela se torna para a gente um pouco complicada. Não é verdade? Você tem que ler, reler, e tem que parar, e tem que meditar. Por quê? Porque a linguagem que ele usa para aquele público ali é uma linguagem mais específica, né? O que a gente vai tentar trazer é a compreensão disso que Paulo está explicando ali para aqueles irmãos daquela época, né? Você tem a curiosidade, se você tem a curiosidade, você tem que procurar os meios para conseguir entender aquilo ali. E eu não foi nada normal ir lá procurar um significado de uma palavra, né? Eu fiquei lá, me peguei lá na minha tradução, na minha Bíblia, fala de jactância. A sua também, né? Você foi lá procurar o que é isso? Ou procurou em outra versão, que às vezes ajuda muito. E é importante, irmão, a gente entender esses detalhes para a gente ter noção exatamente daquilo que o apóstolo está falando, né? Nesse texto específico. Ele está falando que não adianta você se vangloriar por nada, porque a salvação não é mérito seu. Então, a jactância, aquilo que ele fala ali, onde está a jactância? Então, por que motivo você está se vangloriando de algo que não é por você, por mérito seu, né? E outras tantas palavras que aparecem, e a gente precisa, irmãos, entender os detalhes, para a gente poder entender o todo, né? Ele começa dizendo na lição, né, que a gente viu na lição anterior, né, que o porquê da gente não ter essa condição, né, porque debaixo do juízo de Deus, não havendo distinção entre pecadores, todos pecaram, e eu gosto da minha versão antiga, que é mais fácil de decorar, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Mas também significa que eles estão separados, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E essa separação é algo que somente o próprio Deus poderia resolver. Só o Senhor poderia dar condição de que o ser humano deixasse essa condição de separação e pudesse retornar a Deus. Você sabia que esse é o significado de religião? Religar. Por isso que quando fala de religião, a única religião é Cristo. Você ouviu falar, porque toda religião leva a Deus. Na verdade, não. A única religião que leva a Deus é o Senhor Jesus, porque só Ele tem essa condição de religar a criatura ao Criador, fazendo com que essa criatura ela saia da condição de destituído, de separado e possa retornar a Deus através do sacrifício de Jesus. Então a única religião é o próprio Jesus, né? Então a gente viu isso na outra lição, que todos nós pecamos, mas pelo fato de nós sermos nascidos na condição de pecadores, né? Lembra lá do Gênesis? O microfone aqui para o irmão Alex, lá no começo, né? quando lá no jardim aconteceu aquela situação em que, através da tentação ali do diabo, toda a humanidade passou a ser pecador também. Irmão Alex. Não sei, o irmão diz aí se vai servir ou não para a lição. Existe um ministério da reconciliação, né, que fala na Bíblia. Isso poderia ter algum engajamento na lição?
É isso aí, a reconciliação. Cristo é a reconciliação. E só através dele, né? Eu lembro que a gente vê em outra religião, não precisa citar aqui, acho que todo mundo sabe, em que há um pontífice, um sumo pontífice. O que é o pontífice? Aquele que faz a ponte do ponto A para o ponto B. Ele está falando espiritual, do ser humano para Deus. Será que esse realmente é aquele que pode fazer essa ponte, fazer essa ligação? Não é. Biblicamente falando, não é. Só Jesus é esse sumo pontífice. Mas eles acreditam que exista um homem pecador, igual a todos nós, que poderia fazer isso. Isso é um erro, isso é um engano, né? Então a gente aprendeu isso na outra lição, né? A gente vai ver também nessa lição alguns pontos, né? Que Paulo traz de como será possível a gente chegar a essa salvação, né? O apóstolo Paulo responde: agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. A gente viu na outra lição que existia a lei. E por que a lei ela não poderia salvar ninguém? Por que Deus deu a lei àquele povo, se a lei ela não era capaz de salvar, né? A lei ela veio simplesmente para mostrar ao homem a sua condição de pecador. Porque a gente lembra lá que você tem várias leis, aí você cumpre 1, 2, 3, 4, 5, aí você errou porque você não cumpriu a sexta. Você vai deixar de ser penalizado por isso? Porque você cumpriu as outras todas? Não. Você passou a ser transgressor de toda a lei, porque você deixou de cumprir um. Então a lei, na verdade, ela aponta o seu erro, mas ela não te dá a salvação. Ela simplesmente aponta o erro. E a lei ela foi dada para mostrar para o homem a necessidade que nós temos de um Salvador, Cristo. Por nós mesmos a gente não consegue. É impossível cumprir toda a lei se não for especial. Quem conseguiu cumprir toda a lei? Cristo. Olha a nossa dependência de novo. Olha a nossa insuficiência de novo. Cristo conseguiu, né? Então Paulo fala, né, que se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, está lá, Romanos 3, 21. Mas Paulo quis dizer, o que Paulo quis dizer com isso? Em primeiro lugar, que se quisermos ser justos, precisamos entender a origem da justiça, que a origem da justiça é Deus e não nós. Segundo lugar, que a lei não é uma fonte de justiça para nós, pois sua função é apenas nos tornar conscientes dos nossos pecados e de nossa injustiça. Só isso. A lei ela só vai conseguir fazer isso, né? Quando chega lá diante do juiz, ele vai ver lá o que você cometeu, qual o delito, tal. No artigo tal está dizendo isso. Você errou, aí o que está previsto? Pena de tanto a tanto, ou tantas cestas básicas, ou serviço comunitário. Mas independente de qual seja, a lei só vai indicar que você errou. Só isso. Ela não tem a capacidade de nos trazer a salvação, né? Essa justiça está disponível mediante a fé em Jesus para todos os que creem, de modo que o critério para que qualquer pessoa alcance a justiça de Deus é apenas a fé. Aí a gente chegou no ponto-chave da nossa lição de hoje. Como que a gente pode alcançar a nossa salvação? Já que a nossa insuficiência, a insuficiência humana, ela ficou provada. Como que a gente pode alcançar? Através da fé. Que palavrinha pequena, que palavrinha difícil de entender. Vocês concordam comigo? Qualquer um, e não precisa responder, mas para qualquer um que fosse perguntado aqui, ou pedisse
para que explicasse o que é fé, sem aquele bordão que a gente aprende lá quando a gente se converte. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, é a prova das coisas que não se veem. Tá, agora explica isso com as suas palavras. Complicado. Complicado porque é subjetivo. Você não pode apalpar. Você não vê a fé. Você vai ver até a consequência da fé. Mas é difícil para a gente. E nós, como seres humanos, a gente tem essa necessidade de tocar, né? Talvez seja por isso, irmãos, que muitas igrejas elas têm até crescido em função de alguns líderes terem entendido isso. Ele dá para o seu cliente aquilo que ele quer. Ele faz de alguma forma com que a pessoa possa materializar de alguma maneira aquilo que não tem condição, né? Por exemplo, ele distorce as palavras para trazer ganho próprio. Então, se você vier para a igreja, você vai curar a sua doença, você vai trabalhar a sua fé para que você seja curado fisicamente. Questão espiritual, não, isso aí não é o problema. Aí a gente vê depois. Você vem para Jesus que você vai resolver o seu problema financeiro. Quem não tem problema financeiro hoje? Na população mundial, eu não sei se os irmãos sabem disso, mas 90 e tantos % da concentração mundial está em algumas famílias, que vai dar um total de menos de 100 pessoas, num total de 7 bilhões. 7 bilhões. Você tem 100 pessoas que detêm mais de 90% da riqueza mundial. Dificilmente você não vai encontrar alguém que tenha alguma dificuldade financeira. Dificilmente. Então as pessoas entenderam isso e traz isso em benefício próprio, né? Por exemplo, digamos aqui, se eu falasse para você assim, Deus está me mostrando aqui nessa manhã que tem uma pessoa aqui, e olha que nós somos poucos, tem uma pessoa aqui que está passando por um problema de saúde muito sério, Deus está me mostrando. Qual a probabilidade disso ser uma realidade? Todo mundo aqui está muito bem de saúde, ninguém tem dor, ninguém tem uma preocupação, ninguém tem um exame para fazer. Aí você que está com esse problema vai falar assim, Deus está falando comigo. Esse irmão está sendo usado por Deus. Eu tenho aqui nesse auditório alguém que está passando por uma crise financeira, por uma dificuldade financeira. Tem aqui entre nós alguém passando por um problema no seu casamento. Existe casamento que não tem alguma dificuldade? As pessoas usam isso. Aí, os crentes, por não recorrerem à palavra, eles são facilmente fisgados. Viu o peixe lá, quando o cara joga um anzol? Ele não obriga o peixe a fisgar. Ele simplesmente lança isso. Aí o peixe faz o quê? Ele é curioso, às vezes está com fome, às vezes está distraído. Aí ele vai lá e fisgou. Já era. Aí já passa a se tornar vítima dessas pessoas. Por quê? Porque nós não temos a preocupação de fazer aquilo que eu falei aqui no começo. Pega a palavra, leia a palavra, entenda a palavra. Eu não entendi. Vai estudar, pergunta. Para quê? Para você não ser esse peixinho. Para que você possa entender que não existe nada que você faça que vai te levar à salvação. Por exemplo, questão do dízimo, questão polêmica. O dízimo é importante? Muito importante. Para quem? Para a igreja? É. Mas você sabia que é mais importante para você? O dízimo, o dizimar é muito mais importante para quem dizima
do que o recurso que vai chegar à igreja, porque você tem que saber que a igreja ela é mantida pelo Senhor. Seu dízimo vai ser usado? Vai, mas quem mantém essa igreja é o Senhor. Se não for o seu recurso, Deus vai enviar outro. Deus te dá a oportunidade de você participar, que não é uma oportunidade, é um privilégio. É um privilégio. É uma prova de fé. Agora, isso vai fazer alguma diferença na questão da sua santificação? Isso vai te tornar mais santo ou menos santo, justificável diante de Deus? Não. Porque quem faz isso é o Senhor. Você apenas tem a oportunidade de participar da obra de Deus. Você tem o privilégio de participar da obra de Deus. Porque mesmo que você seja a melhor pessoa, como a gente já viu, isso não vai ter poder salvífico. Isso não vai te trazer a salvação, o mérito próprio. Não adianta você ser bonito, você ser alto, ter olhos azuis, ter um cabelo maravilhoso, ser uma pessoa maravilhosa, fazer caridade. Você compra tantas cestas básicas por mês, como alguns acreditam. Essa semana, fazendo um parênteses, eu ouvi até um camarada criticando alguns pastores, e em alguma medida ele tem alguma razão, né? Pastores se degladiando, um falando do outro, um fazendo fofoca do outro, aquela coisa horrorosa. Aí você vê um não crente falando: por que vocês não vão fazer caridade ao invés de fazer isso? Por que vocês não vão ajudar o pobre ao invés de fazer isso? Ele está certo? Está, em alguma medida sim. Mas isso resolve o problema? Não. E primeiro, se ele tivesse em comunhão com o Senhor, esse problema não aconteceria, ele não ia perder tempo com a vida do outro, né? Então a gente precisa entender que nós dependemos de uma justificação, e é isso que a gente vai ver, que é o primeiro ponto da nossa lição: justificação. Por que eu preciso ser justificado? Diminui um pouquinho. Por que eu preciso ser justificado? Primeiro, porque eu não posso justificar-me a mim mesmo. Primeiro ponto, né? Segundo, alguém já fez isso por mim. Alguém já se propôs a fazer isso por mim. E o que eu preciso fazer para que eu possa, nesse sentido, tomar posse dessa justificação? Entenda bem, nesse sentido. Não que a gente tenha essa condição de tomar posse da maneira como o pessoal prega por aí. Tome posse em nome de Jesus, daquela bênção, daquela casa, daquele carro. Não é isso. A gente está falando dessa justificação. Como que essa justificação ela pode alcançar a minha vida, né? Através da fé. Por quê? Porque ela é gratuita. Gente, esse ponto é o mais difícil, acredito, que para qualquer ser humano. Por que quem trabalha em firma, por que ele, ou o que ele faz para ter uma gratificação, para melhorar no seu posto, para ganhar mais, para ter uma outra posição dentro dessa firma? O que você normalmente faz? Você geralmente numa firma, você é promovido se você faz sempre as mesmas coisas da mesma forma? Você simplesmente faz a sua produção lá, quem é costureiro, e parabéns às costureiras, que é um trabalho que eu vou te falar, é complicado. Todo dia a mesma coisa, acho que só perde para a dona de casa. Só perde para a dona de casa. Eu tenho que fazer todo dia a mesma coisa, e amanhã a mesma coisa, e amanhã, depois de amanhã a mesma coisa. Mas se você fizer sempre aquela produção, você vai chegar a ser promovido? Provavelmente não.
Provavelmente não. Você vai ter que fazer mais alguma coisa para que o seu chefe veja em você algum empenho, para que você mereça uma promoção, não é isso? Talvez seja essa a nossa dificuldade para entender a questão da salvação em Cristo Jesus. Você não precisa fazer nada, ou melhor, não é por nada que você faça que você vai merecer essa salvação. Primeiro, porque nós não merecemos. Em primeiro lugar, a gente não merece. Daí a dificuldade. Eu me lembro um tempo atrás, uma montadora de carro, que ela acho que até parou, né, que ela foi embora do país, ela lançou um comercial que não ficou, acho que 2 horas no ar. Foi retirado do ar. Mostrava aquele carrão maravilhoso e no final a mensagem: você fez por merecer. Ou seja, você trabalhou para isso. Só que eles chegaram à conclusão que vai ter gente que vai trabalhar a vida toda, que merece aquilo, mas que não vai conseguir ter os 100 e tantos mil reais para... Então, esse não fez por merecer? O outro fez por merecer ou o outro tem dinheiro para aquilo? Percebe a diferença? Aí eles perceberam isso e tiraram do ar. E no nosso caso é diferente, irmãos? Como que você pode, de repente, ter um benefício que você não trabalhou por aquilo? Se lembra do rei Davi? O rei Davi teve um episódio muito interessante que ele passou por isso. Ele queria um pedaço de terra, o cara quis dar o presente para ele. O que ele disse? De maneira nenhuma. Jamais eu vou ter algo que eu não tenha comprado, que eu não tenha trabalhado para aquilo. Olha, está vendo como é que isso está impregnado na gente? E seja bem sincero, não sou estranho para você, mesmo depois de convertido, saber que você não fez nada para merecer a vida eterna. Não sou estranho? Seja sincero consigo mesmo. Não é porque eu não trabalhei para isso, eu não fiz nada por isso, eu não mereço, mas Deus me deu. E isso muitas vezes nos afasta de desfrutarmos daquilo que é o mais precioso que nós temos, a vida eterna. Porque a gente precisa já entender isso aqui. Essa bênção que a gente recebeu, que a gente vai desfrutar lá, a gente já precisa desfrutar disso aqui. Tanto é que a gente vê crente se arrastando, crente mal-humorado, crente problemático, porque na verdade ele ainda não entendeu isso. Não entendeu que o mais precioso e o mais importante que poderia acontecer de benefício já aconteceu. Jesus já fez. Agora sim, agora vem a diferença. Se isso aconteceu na minha vida, se eu fui justificado, se eu entendi essa graça, e se isso realmente foi bom, algumas coisas precisam acontecer na minha vida. Entendi que eu sou um pecador, que Jesus fez por mim aquilo que eu não podia fazer. Eu entendi que a minha condição humana não poderia me levar a nenhum lugar, mas Jesus me leva à vida eterna. Isso precisa trazer uma mudança na minha vida. Eu preciso mudar a minha maneira. Só que essa mudança também não é por vontade própria, ela precisa ser natural. Eu pergunto, por que a gente ainda não mudou então? Se a gente já percebeu tudo isso, por que a gente não mudou? Por que eu continuo mal-humorado? Eu não tenho prazer de vir à casa de Deus, eu não tenho prazer de ler a Bíblia, eu não tenho prazer em orar, e o que é pior, eu não tenho prazer em falar disso que aconteceu comigo. Por que será? Para a gente pensar, será que realmente aconteceu? É uma pergunta.
E a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. A gente pode repetir tudo aquilo que a gente aprendeu. E olha que a gente aprende bastante, né? Lembra que eu falei no início? As lições, a palavra de Deus, ela serve para a gente chegar às nossas conclusões. E eu sempre vou repetir isso. Aquele episódio lá dos discípulos, onde depois de um discurso bem difícil de Jesus, uma pregação daquelas de só cajadada, começa um vai embora, o outro vai embora, o outro vai embora, e a gente precisa lembrar que ali pelo menos 70 tinham ido para uma missão em que eles viram, né, e eles relatam isso, eles viram Satanás descendo lá, caindo igual estrela cadente, de tanto poder que eles levavam da parte de Deus às pessoas. Esses também estavam lá e foram os primeiros a sair, porque o discurso de Jesus era muito difícil, irmão. Negar-se a si mesmo, acho que é a maior dificuldade para o ser humano. Você reconhecer que não é nada, é difícil, irmão. Você reconhecer que você é impotente, é complicado. Você imagina, por exemplo, quem é pai sabe disso, quando o seu filho fica doente, está lá com febre, e você faz tudo que é possível, e a febre ela não passa, e aquele sentimento de impotência te domina, é muito complicado. Mora, pode falar. Eu falo rapidinho, em relação à lei de Cristo, né, que até agora nós estamos falando muito sobre a lei antiga, né, mas a lei de Cristo é muito mais difícil de ser cumprida, mas Exatamente. ela trabalha muito bem essas situações que o irmão estava falando aí. A pessoa se sente, fica muito melhor, entendeu? Praticando a lei de Cristo, e aí ela consegue passar por essas situações aí de não ler a Bíblia, de não dar testemunho, entendeu? A coisa começa a fluir naturalmente. Naturalmente. Essa é a questão. E a gente vai chegar aí. A lei, ela era difícil. A lei que foi dada lá atrás, no Antigo Testamento, é muito difícil, realmente. Agora, a lei de Cristo, ela se tornou mais fácil ou mais difícil? Se você analisar pelo ponto de vista humano, é muito mais difícil, né? Porque a lei dizia assim, se você adulterar, isso é um pecado terrível. Aí Jesus vem e diz assim, mas eu vou falar para vocês, se vocês pensarem, se tiverem um pensamento, vocês já pecaram. Ficou mais fácil ou mais difícil agora? Jesus ajudou bem, né? Dificultou bem. Agora, quando que a lei de Cristo ela se torna mais fácil? Jesus fala lá, né? Aprendei de mim, sou manso e humilde, tomai o meu fardo é leve, meu jugo é suave. O que é jugo? Você sabe o que é jugo? Não, né? Mas quem é da roça não deve saber disso aí, porque esse é antigo, né? Aquele boizinho lá que ia puxar o arado, aí pegava uma coisa chamada canga, uma no pescoço de um, outro no pescoço de outro, e um arado ali atrás revolvendo a terra, e o boi só. Mas como que esse jugo é leve? Como que esse fardo é suave? E sem contar que ficava aquele lá atrás assim com um ferrão só no boi. Porque na verdade quem faz isso é o Senhor. É o Senhor que faz isso por nós. Quando a gente entende essa situação, né? Como o irmão Alex está falando aqui. O jugo de Jesus ele se torna fácil quando a gente realmente entende, primeiro, a nossa condição humana, entende o que Jesus fez, e entende que a gente jamais conseguiria fazer. Irmão, isso é importante demais, né? Como eu estava falando lá dos discípulos, lá daquela pregação, todos foram embora. Aí Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? O que vocês vão fazer? Vocês vão junto com eles? Vocês também vão embora? Vocês vão desistir? E aí Pedro dá aquela resposta, que todo crente precisa ter essa resposta, mas não essa resposta
baseada naquilo que Pedro falou simplesmente. Porque não adianta você repetir, porque o papagaio também faz isso bem, muito bem. Ele repete igualzinho. Ele vai repetindo, e ele fala igualzinho aquela pessoa que ele imita. Será que a gente tem sido esses papagaios que têm repetido algumas coisas simplesmente porque a gente aprendeu? Pedro nos dá uma lição ali que a gente precisa levar para a nossa vida. Senhor, para quem nós iremos? Não tem outro. Só tu tens palavras de vida eterna. Jesus, ele é a palavra. No princípio era o verbo. Eu não sei se consciente ou inconscientemente, ele está citando aquilo lá no começo. Só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens a condição de me tirar dessa situação de pecado e me salvar. Agora a gente precisa entender isso. Não apenas repetir. Não há outro. Sabe aquele médico especialista em determinada parte do corpo? E o camarada é bom, o camarada entende. Aquele que o remédio, se ligar para ele de noite e falar: doutor, o meu filho está com esse problema, ele fala assim: dá tal remédio para ele. Você dá o remédio que resolve na hora. Quando você descobre esse médico, você perde tempo em ir em outro médico? Não. É mais ou menos isso, muito mal comparando, que Pedro está falando para Jesus ali. Essa conclusão que ele chegou, a gente também precisa chegar. Porque senão a gente fica igual aquele caso clássico do cachorro que corre atrás do rabo. Todo mundo já deve ter visto algum vídeo, ou uma situação real assim, o cachorro virado aqui, e não consegue pegar nunca, e não para nunca. É a nossa situação, irmãos. Tem crente que está indo atrás de determinado pastor. Tem crente que está indo atrás de determinada igreja, porque lá tem cura, tem libertação. O que ele está fazendo na verdade? Está correndo, o cachorrinho correndo atrás do rabo, ele está indo na direção totalmente errada. Por quê? Porque só Cristo. Só Cristo. Só o Senhor Jesus. Só Ele é capaz. Só Ele tem condição. Só Ele tem a chave da vida eterna. E é a Ele que você precisa recorrer. Para quê? Para que essa justificação que você precisa venha através da fé no sacrifício dele. Mas você precisa chegar a essa conclusão. Todo crente precisa chegar a essa conclusão. Porque às vezes, irmãos, a gente é levado, né, por algumas situações que nos deixa assim meio pensativo, né? Por exemplo, a lição fala dessa questão de propiciação. Eu fiquei curioso também, acredito que alguns irmãos que estudaram a lição ficaram talvez curiosos com essa palavra, né? Essa propiciação. Aí eu fui ver lá no dicionário, né? O que era propiciação? Aí está lá escrito, né? Um sacrifício feito a uma divindade para lhe aplacar a ira ou para lhe agradar. Você já parou para pensar quantas vezes você tem tentado fazer isso? Talvez inconscientemente. Tentar agradar a Deus. Quando que você faz ou você procede dessa forma? Quando você tenta se mudar o seu jeito de ser, você tenta parecer um pouquinho melhor do que você é, para de alguma forma tentar impressionar a Deus. Porque na verdade era isso que eles faziam lá para os deuses pagãos.
Ah, está acontecendo tal coisa. Ah, o Deus dele está zangado comigo. Então, o que eu vou fazer? Ah, vou fazer um sacrifício para aplacar a ira de Deus. Se a gente faz isso, a gente ainda não entendeu o Deus que a gente serve. Muitas vezes a gente procede dessa forma, errado. Né? Eu já ouvi alguns relatos assim, muito tristes, de crente dizendo assim: ah, Deus tem que me abençoar mesmo, porque eu não devo. É o primeiro. Eu não fumo. Olha que bonitinho. Eu não faço fofoca. Eu não falo mal de ninguém. E a lista é grande. Tem muita coisa que você pode fazer. Mas se você faz isso tentando impressionar a Deus, sendo que na verdade, né, e aí vem um outro relato triste, uma pessoa convertida talvez, que numa discussão lá, numa briga, ela vira e fala assim: eu só não te mato porque eu sou crente. E aí? Eu só não te dou um tiro porque eu sou crente. Será que é mesmo? Olha o coração, Pedelão. Então, diante dessa situação, você tem que transparecer uma outra coisa pior. Você tenta transparecer isso para Deus, como se isso fosse fazer alguma diferença que para Deus não faz. Por quê? Porque Deus te conhece melhor do que você dele. Ele conhece seu coração, ele sabe dos seus problemas, ele sabe da sua dificuldade. Né? Por que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus? É porque ele não errava? É porque ele não pecava? É porque ele era bonzinho? Pelo contrário. E a Bíblia relata lá algumas, acredito que algumas, das dificuldades que ele tinha como ser humano. Mas ele se arrependia. E quando ele se arrependia, era verdadeiro. Ele sabia e conhecia o Deus a quem ele servia. De alguma forma, ele já tinha entendido aquilo que Pedro falou muito tempo depois. Ele entendia que só Deus era capaz de dar a ele aquilo que ele precisava na eternidade. Né? Quando Pedro diz que só tu tens as palavras de vida eterna, ele talvez já tenha entendido muito tempo antes. Então, por causa disso, não adianta a gente tentar fazer esse sacrifício para agradar a Deus, porque não vai adiantar. A gente vai ser apenas como aqueles povos tentando agradar aos seus deuses pagãos. Não, Alex? Estou lembrando aqui, não sei se o irmão lembra, quando Davi sentiu vontade de construir um templo, né, para Deus. Aí Deus falou assim: não, você não pode fazer isso devido à condição dele, né, de sanguinário, né, que não tinha condição nenhuma. Para você ver que se ele fosse essa pessoa que o irmão está citando aí, ele teria condição de fazer o templo. Exatamente. Uma prova de que, novamente, não há um justo sequer. Não é isso que a palavra de Deus ensina? Você já leu isso em algum lugar? Já ouviu falar? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, também não há um justo sequer. Se não há um justo, ninguém é capaz de salvar-se a si mesmo. Né? Aí tem também aqui no final desse tópico que fala, né, na cruz foi exposto a vergonha, falando de Jesus, né? A vergonha pública que nós deveríamos ter passado. Ele se tornou pecado por nós e sofreu nossa condenação. Na cruz, Jesus morreu nossa morte. Dessa forma, Deus demonstra a sua justiça, o justo pelo injusto. Essa justiça, manifestada em Jesus, torna Deus justo e justificador dos que têm fé em Cristo. Por isso, não há espaço para vanglória. Vanglória aqui, tá? Pois todos nós que cremos somos justificados pela fé, tanto os judeus, os circuncidados, como os gentios, os incircuncidados. Ou seja, essa justificação ela vem de Deus. Por quê? Porque Deus quis. Por quê? Você merece alguma coisa? Não.
Você não precisa se vangloriar porque você não fuma, porque você não bebe, porque você não rouba, porque você não mata, porque você isso, porque aquilo, porque eu sou um bom esposo, porque eu sou um bom filho, porque não. Se você fizesse isso tudo ainda assim, tudo que você faz, a Bíblia ela traz uma palavra muito dura para isso, né? Comparado aos trapos de imundícia, que eram os panos usados naqueles dias em que as mulheres tinham o seu período menstrual. Alguém tem veneração por aqueles tecidos? Não, muito pelo contrário. É motivo de repulsa. Aí Deus vem e fala, tudo que vocês fazem de bom, não é ruim não, aquilo que você faz de bom. O melhor que você pode fazer é considerado isso. Né? Por quê? Porque quem nos justifica é o próprio Deus. Né? Então, no final, ele fala que a lei ela tem o papel simplesmente de mostrar que nós somos culpados diante de Deus. A lei ela foi dada simplesmente para isso. Culpado. Né? Não tem lá aquelas cenas lá do juiz batendo no martelo? Culpado. Culpado. Tantos anos. Tanto isso, aquilo. Simplesmente a lei era essa função. Te mostrar que você depende de alguém que possa pagar por você. Né? Aí no segundo ponto, ele fala de exemplo, né? Que havia ali aquela discussão de que você aceitava sim a Jesus, mas você tinha que fazer algumas coisas. Você tinha que circuncidar-se. Você tinha que ter essa marca. E o que a gente vê hoje, não sei se os irmãos percebem, diz que a Bíblia ela é maravilhosa, ela é tão atual. A gente vê tudo aquilo que acontecia lá, naquele tempo, lá no começo da igreja, você vê hoje acontecendo algumas situações diferentes, mas o princípio ali é o mesmo. Você lembra que a gente falou que é difícil a gente entender que a fé, a salvação, ela é de graça? Você não precisa, ou não tem como você fazer nada? Esse sentimento já estava ali no começo. Você falava assim, não, Jesus é importante. Jesus salva. Não, Jesus é o caminho. Mas, se você não fizer isso, aí Jesus não é suficiente. Qual a conclusão que a gente chega? Se Jesus ele não é suficiente para salvar, simplesmente salvar, se precisa de alguma condição, automaticamente ele é insuficiente. Se existe alguma condição, Jesus e mais alguma condição para você ser salvo, significa que Jesus ele não é suficiente. O que a gente vê hoje na pregação do Evangelho de uma maneira geral? Não é isso? Você aceita Jesus e tal, mas você tem que fazer corrente de não sei o que, não sei das quantas. Você tem que quebrar uma maldição hereditária. Você tem maldição na sua vida. Gente, que absurdo. Que horror. Ignorância mesmo. Pior do que isso. Pior do que isso. Pior do que ignorância. Ignorância daquele que acredita, que é o menos culpado. Mas esperteza no sentido ruim da palavra, daqueles que manipulam a fé dos outros através da palavra de Deus. Que é triste. Olha, Jesus, ele é suficiente, sim, ele vai e fala, ele prega na palavra, ele prega Jesus. Aí você aceita Jesus, aí começa a impor o peso. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer não sei o quê. É certo que é assim, bem complicado um crente, eu vou usar aqui uma expressão bem antiga, que talvez alguns aqui nem se lembrem mais. Passar cheque sem fundo, isso é das antigas. O jeito de passar um cheque sem fundo. Não estou falando de ter uma dificuldade
e por algum motivo o dinheiro não caiu na conta e esse cheque bateu e voltou. Coisa que já nem acontece mais, porque dificilmente alguém passa cheque. Estou falando daquele camarada que ele dá o cheque como forma de pagamento, mas ele sabe que vai voltar. Pior, ele assina de maneira diferente, para que quando chega no banco, aí o cara confere a assinatura para não. Diferente. Só um minutinho para o microfone chegando. O irmão falou de coisa antiga, me lembrei, maior a confiança daquele que dava o cheque pré-datado. Esse aí era o pior de tudo. A gente recebia 4, 5 cheques, está lá o dinheiro. É isso aí, esse era a maior confiança. Exatamente. A fé, isso aí tem que comparar até com a fé. Não, vai depositar no tal dia. Verdade. Isso é um passo de fé, pegar o cheque nessa condição. É lógico, irmãos, que hoje em dia a gente não tem mais esse sistema já está ultrapassado. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que esse exemplo, eu quero trazer isso apenas como exemplo, não tem como o sujeito dizer que ele é um crente em Deus, crente em Cristo, lavado, remido, se ele tem essas atitudes. A Bíblia diz que pelos frutos nós somos conhecidos, né? Não é isso? Agora, se o camarada fazia isso e agora ele não faz mais, ele se converteu e não faz mais, é uma prova de que realmente a palavra foi eficaz, a palavra fez efeito, né? Aí você se converteu, o pastor te instruiu que você não pode fazer isso mais, mas você tem uma vontade tremenda de fazer isso. Está errado. Aí você vai proceder igual aquele outro exemplo que eu falei, ó, só não te mato porque eu sou crente. Porque se eu não fosse crente, eu te dava um tiro. Olha isso. Parece simples, mas o coração dele precisa ser convertido também, né? Então o que a gente tem, irmãos, na lição de hoje, esses exemplos que a gente tem, é para que a gente possa chegar a algumas conclusões. E a gente precisa chegar a essas conclusões. Não é fazendo de conta que você mudou que você resolve a sua situação. Você se converteu. E lógico, a gente precisa entender que é um processo, né? Eu não minto mais. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. E se isso é consequência de algo que aconteceu, joia. Mas se você não faz isso apenas pelo fato de que eles vão dizer de mim? Como que vai ser? Isso vai ser um escândalo nesse sentido e não foi uma mudança genuína, a gente precisa repensar nossa conversão, né? Tudo que acontece na nossa vida, o dar cesta básica lá para o necessitado, dar roupa, ajudar, levar o velho lá para receber o dinheiro no banco, socorrer o enfermo, seja o que for, se isso não é consequência de algo que aconteceu na sua vida, por meio da sua conversão, não vai adiantar de nada. Você vai estar apenas e tão somente fazendo aquilo que os povos faziam aos seus deuses pagãos. Você vai estar tentando de alguma forma aplacar a ira do seu Deus. E Deus não precisa disso. Habilitado, mão direita dela, esquerda você sabia. Não precisa saber. Exatamente. Exatamente. Ontem, quando a gente estava ali na nossa reflexão, ali atrás do encontro dos homens, eu estava lembrando exatamente disso, lá em São Paulo, um irmão com dificuldade, eu ajudei. Aí a irmã que estava recolhendo a ajuda para esse irmão, vou falar para ele, eu falei, não precisa. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia, não é. Quando
Quando alguém ajudava lá, o judeu era isso, né? Ele quando fazia alguma coisa, ele queria que tocasse trombeta, todo mundo ficar sabendo. Irmão, não é isso. Ajudar os outros não é isso. Dizimar na igreja não é isso. Você não dá o seu dízimo para ter o seu nome estampado lá, dizimista do mês, igual funcionário do mês, né? Então é isso? Eu sei que aqui deve ter alguns funcionários aqui que faz uma forcinha, depois traz o microfone para a irmã Lourdinha, faz uma forcinha muito grande para no final do mês ter o seu nome lá, funcionário do mês, né? Eu brinquei essa semana que lá na FAO, irmão João, funcionário do mês, lá o irmão sabe quem é o funcionário do mês da FAO? Eu acho que é o guincho. Aquele guincho é o que mais trabalha na firma. Concorda comigo? É verdade ou não é? Aí eu brinquei essa semana, o pessoal riu muito. Mas, falando sério, muitas vezes a gente se empenha muito mais para ter o nosso nome estampado lá, funcionário do mês, melhor funcionário que nós temos aí. Tira aquela foto, né, irmão Leandro? Igual quando vai na academia, né? A primeira vez, primeiro dia, tira aquela foto. Irmã Lourdinha. Eu vou falar dentro disso aí, dessas ofertas. No meu coração, me ajuda a entender, é um tipo de gratidão de poder fazer. Um tipo de gratidão a Deus por poder fazer. Entendeu? Sim. É assim. A gente muitas vezes a gente é levado pelo nosso instinto humano, algo que a gente precisa orar também para que Deus converta também, né? Essa questão do instinto, essa necessidade de tanto ser aceito quanto ser reconhecido, né? Lembra que eu falei lá no início a dificuldade que o ser humano tem para entender essa salvação gratuita, de graça, por graça sois salvos. O irmão Joacir traz o microfone aqui também. Por quê? Porque instintivamente a gente acha que a gente precisa merecer alguma coisa, a gente precisa fazer algo para merecer isso. E muita gente às vezes vai falar assim, eu vou dar o meu dízimo, porque o que a igreja vai dizer se eu não for dizimista? Como que eu vou isso, como que eu vou aquilo? Por quê? Porque você está preocupado com a sua imagem, né? Você não está preocupado em agradar ao seu Deus. Você não está preocupado em fazer aquilo que agrada a Deus. Olha. Vou falar que é como se fosse um contraponto do que o irmão está falando sobre a lei, as duas coisas da função da lei. É apenas assim, uma observação que eu fiz na leitura da Bíblia. Eu não sei se o irmão já percebeu, toda vez que o povo entrava assim, conquistava uma terra, aquele povo que conquistava ali, eles viviam assim de forma contrária à lei, fazia tudo contrário. E aí a lei serviu como parâmetro, para que eles não viessem a fazer igual, porque se eles fizessem igual, eles iriam ser exilados, expulsos daquela terra ali, como foi aquele povo. E o que acontecia no final, geralmente? Eles tomavam e via, nossa, esse povo faz tudo errado. Aí Deus dava aquele povo, aí passava um tempo, quem estava fazendo aquilo que o povo fazia? Por quê? Porque é ser humano. E não fica espantado não, se você não tiver em comunhão com Deus, você faz igualzinho. Longe da palavra, você é um igual. Somos iguais. Ou você acha que é à toa que você vê igrejas hoje? Igrejas, vamos dizer até batista, vou falar da nossa realidade, que estão totalmente à margem disso que a Bíblia ensina. Por quê? Porque você não se desvia de uma vez, você vai se desviando aos poucos, né? Você pegou um caminho errado aqui, aí lá na frente você errou de novo. Aí alguém te indica, aí você pega um atalho, volta para o caminho. Aí chega lá na frente, você sai de novo. Por quê? Porque é a condição humana. Lembra lá atrás da outra lição? A condição humana, o que a gente consegue através da nossa condição humana? Chegar a lugar nenhum. Então, se a gente não se cuida, a gente vai caminhando e vai chegando, igual o povo de Israel fazia.
Ele chegava lá e conseguia ver tudo aquilo que o povo dali estava fazendo de errado. Andando longe de Deus e tal, aí passava um tempinho, aí está o povo fazendo aquelas coisas ali, se casando com as mulheres daquele povo, e fazia algo, não, é só a minha mulher que está oferecendo lá para o Deus pagão, e vai, aí daqui a pouco ele vai com a mulher um dia, aí no outro dia para agradar a mulher ele vai e faz também, e nisso a gente viu até um personagem muito importante fazendo isso, que foi o próprio Salomão. Não foi de uma vez que aconteceu aquilo. Não foi assim, do dia para a noite, que Salomão foi lá sacrificar os deuses pagãos. Não, com certeza que não. Mas devagarzinho, uma coisa hoje, uma coisa amanhã, uma pedrinha. Vocês já viram alguém tropeçar numa pedra de 1 metro de altura? Difícil, né? Tem que ser muito desligado. Né? Muito desligado. Mas numa bola de gude você escorrega. Fácil. Uma pedrinha lá, você vai descendo e escorrega aqui, escorrega ali, escorrega acolá, e quando você vê, já não tem mais condição. Só dá para eu falar? O irmão falou da questão de que eles iam para o povo, conquistavam, depois começavam a casar, se dar em casamento com aquele povo ali. É mais ou menos parecido hoje. O cara é crente, está na igreja, foi criado, foi orientado, sabe de tudo, já viu a história anterior acontecer, mas ele vê um menino bonito, ou a menina vê um rapaz bonito lá fora, não, eu trago ele para a igreja. Ele vai, aí o outro gosta o quê? De boate, de barzinho, de não sei de onde. Eu estava falando disso com uma pessoa esses dias, o problema dela é qual? Ela sabe o lugar dela. Mas ela casou com um cara que gosta de tomar uma cervejinha, agora ela está tomando cervejinha com ele, ela não vem mais. E o diabo faz questão de toda vez que ela vai botar o pé no chão, dizer para ela que é o seguinte, não, mas você tomou uma cervejinha. Quem você pensa que você é? É mais ou menos por aí. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu tenho 2 filhos, eu tenho preocupação não só comigo, mas com vocês também, colocar os jovens, principalmente que estão na igreja, porque eles estão tudo aí com a testosterona e com a progesterona na flor da pele, querem namorar, e vê um rapazinho bonito ali, uma mocinha bonita lá, ele vai ter que olhar um pouquinho além disso aí, porque o negócio é bom, mas nem, é igual Coca-Cola, é bom, mas é um veneno. É bom, mas é ruim. Mata. É verdade, a gente precisa entender, irmãos, que a gente começa a errar nos detalhes. E a vida ela é feita de detalhes. Né? Muitas vezes a gente não se dá conta daquilo que a gente faz, né? Aquilo que a gente fala. E quando a gente vê, a gente está fazendo exatamente aquilo que os outros povos, que a gente fala que está fazendo errado, a gente acaba fazendo exatamente aquilo que o povo está fazendo. Por quê? Porque a gente começou aos pouquinhos. E aquilo foi aumentando. Tá? A palavra aqui, a irmã. E logo depois a gente vai estar encerrando concluindo essa lição. Lá atrás. Isso. Resolve. É só porque eu me lembrei aqui de um dos encontros que eu tive com o pastor Luiz, a gente falou muito sobre temor de homens. Sim. Então, quando o irmão colocou aí, né, o que as pessoas vão pensar, o que não fez pensar, me fez eu lembrar desse encontro. Que eu pesquisei muito sobre depois que a gente conversou, porque eu achei muito interessante para a vida de um cristão esse ponto. Quando você tem medo de fazer as coisas para desagradar o Senhor, se torna muito importante. Mas quando você faz as coisas ou deixa de fazer para não agradar o homem, ou que vai falar o homem, né, então se torna um pouco perigoso. Então, o irmão falou, e eu lembrei desse encontro, desse estudo aí, que eu fiquei um tempinho pesquisando. Verdade. Aliás, é uma realidade, né? E ressalto novamente, se você não faz, né, determinadas coisas, você não faz porque você não quer desagradar homens, mas não no sentido de ser pedra de tropeço, no sentido de você ficar bem,
você se sentir bem, ou você parecer melhor, cuidado. Né? Mas quando isso é realmente genuíno, aí faz todo sentido. Eu não faço porque eu não quero desagradar o meu Deus. Né? Então, nesse sentido, é que Paulo ele traz essa reflexão com relação a Abraão. Né? Por quê? Porque não havia necessidade de você aceitar a Jesus e também ter que circuncidar-se. Você aceitar a Jesus, mas também você tem que fazer corrente toda semana. Você aceita Jesus, mas você não pode fazer isso e isso é proibido. Não, você não é proibido. Você não faz porque você aceitou Jesus. Você não rouba porque você foi transformado. Você não faz fofoca porque Jesus domina a sua vida. Você não fala mal do seu irmão porque isso desagrada a Deus e você não quer desagradar a Deus. Essa é a diferença. E quando você entende isso, muitos pesos vão ficando lá atrás. Você vai deixando aquela sacola de fardo que você carrega, vai ficando para trás. Por quê? Porque Jesus te transformou. Conclusão: assim como foi com Abraão, é conosco. Quando cremos que Jesus, a promessa de Deus, morreu para nos perdoar os pecados e ressuscitou para a nossa justificação, passamos com Abraão a ser herdeiros da mesma promessa. E com isso, somos perdoados, justificados, redimidos imerecidamente. Aleluia! Toda a glória seja dada a Deus por tamanho amor e graça. Você reconhece isso? Você reconhece o tamanho desse milagre que aconteceu? Se você entende, você passa a ser o herdeiro como Abraão. Você recebe isso, né? Para pensar e agir. Você entende que Jesus é o único justo que existiu? Você já chegou a essa conclusão? Sim? Você entende que somos justificados, pois a justiça de Jesus nos é atribuída, e não porque, em algum momento, nos tornamos justos para nós mesmos? Precisamos chegar a essa conclusão. E lembra que eu falei lá, não é repetir igual o papagaio repete, é chegar a essa conclusão. Né? Você entende que não há motivo para vanglória em nós, tendo em vista que alcançamos nossa própria justificação, pois ela é um ato gracioso de Deus em nosso favor? Amém. Se você entende isso, irmão, se você conseguir entender isso, que não é por mérito seu, não é pelo que você faz, não é pelo que você é, se você conseguir chegar a essa conclusão, eu diria que uma grande parte da sua caminhada cristã, ela já está bem encaminhada. Você entender que é pela graça, se você entender que você não merece, você já resolve um grande problema na sua vida. Porque existe até hoje muitos crentes carregando um peso, até daquilo que cometeu, os pecados cometidos, ele continua carregando e arrastando esse fardo, porque ele não conseguiu entender isso. É pela graça. É de graça. Jesus te salvou porque Ele quis fazer aquilo. Você merece? Não. Eu mereço? Não. Porque ninguém merece. Mas essa é a conclusão. Que o Senhor fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Amém? Amém. Próxima semana, uma nova condição humana. Na outra, né? Que Deus possa nos abençoar e que você tenha condição de ler o texto e meditar a respeito para que a gente possa crescer juntos no nome de Jesus. Amém?